Convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós vamos começar hoje uma série maravilhosa, Firmados no Amor de Cristo, e essa é uma série de aniversário. Nós estamos completando 8 anos de organização. Hoje nós vamos meditar numa temática maravilhosa, em Cristo Jesus. Nós vamos ver a essência do verdadeiro evangelho, Romanos 8, versículos 1 a 4. Qual que é a realidade daqueles que estão em Cristo? Essa é a ideia. Então, aqueles que estão em Cristo, qual é a realidade deles? A realidade espiritual de suas vidas. Amém? Vamos lá. Eu trouxe aqui também nos slides, os irmãos podem acompanhar aí. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Aleluia, Senhor. Que texto maravilhoso. Aplique aos nossos corações. Converta vidas, restaure vidas, em nome de Jesus. Que o teu evangelho, que a tua palavra nos inunde, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu quero iniciar falando sobre essa graciosa certeza do evangelho. Nesse texto nós temos isso, uma graciosa certeza do evangelho. Durante a semana eu já postei essa frase, eu não resisti e já postei ela para que os irmãos já tivessem ali um degustar um pouco daquilo que nós iríamos falar essa semana, que é a seguinte frase de um teólogo que fala sobre o evangelho chamado Jerry Bridges. Ele diz: todos os que confiam em Jesus não precisam nunca temer. Observem, todos os que confiam não precisam nunca, jamais temer a possibilidade de experimentar a ira de Deus. Ela foi esgotada em seu Filho, quando ele tomou o nosso lugar, levando a culpa do nosso pecado na cruz. É sobre isso que o texto de hoje fala. Eu me lembro uma oportunidade que eu estava conversando com um porteiro condomínio que eu morava, não esse Morada do Bosque, outro condomínio, e esse porteiro, ele era inclinado ou era espírita. E os irmãos se conhecem um pouco da doutrina espírita. A doutrina espírita diz que você tem que fazer boas obras para ser salvo. Você precisa aperfeiçoar o seu karma através de boas obras, boas atitudes e tudo mais. Por isso que nós vemos um envolvimento grande dos espíritas à caridade. E eu perguntei para este senhor, eu disse sobre a sua salvação, como está? E ele pegou e falou: olha, eu estou fazendo, mas eu posso parar de fazer, e não sei se eu vou conseguir chegar lá, não sei se eu conseguirei o aperfeiçoamento que eu quero, porque eu sou falho e não consigo fazer as obras que eu quero. E eu peguei e virei para ele e disse: mas fulano, estou me esforçando para não falar o nome dele, fulano, e se outro fizesse as obras por você? Ele logo me respondeu: não, isso não tem como não, é eu que tenho que fazer. Aí eu peguei e continuei. Eu disse: olha, eu creio que alguém fez as boas obras em meu lugar, porque eu nunca conseguiria fazê-las de maneira suficiente. E essa pessoa que fez em meu lugar é Cristo Jesus. E quando eu confio nele, eu recebo tudo isso através do Espírito Santo. A conversa terminou com a seguinte frase. Ele virou para mim, pensativo, e me falou: nessa perspectiva eu nunca pensei. E assim a gente encerrou a conversa, ele foi trabalhar e eu fui também trabalhar. Não sei o que isso gerou no coração dele, mas oro para que em breve ele consiga encontrar a verdadeira mensagem do Evangelho, essa que foi pregada a ele,
que isso interiorize no seu coração. É este o ponto aqui, meus irmãos. Cristo Jesus nos substituiu. Ele fez as boas obras, mas ele também passou pela ira em nosso lugar. E essa é a garantia dessa certeza maravilhosa do Evangelho. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Mas vamos lá, vamos caminhar. Eu quero trazer um contexto, como hoje é o primeiro sermão dessa série, há várias coisas que eu gostaria de comentar com os irmãos sobre os aspectos contextuais. Eu quero tentar ser rápido, mas tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Primeiramente, que a igreja de Roma não é uma das igrejas plantadas por Paulo. Existem várias discussões como que surgiu essa igreja lá em Roma. Se os irmãos se lembram bem de história, Roma era a capital do império, imperador romano, à época de Paulo. E então, como que essa igreja surgiu lá? A primeira teoria, e talvez essa que eu caminhe, é a teoria de que foram aqueles judeus que se converteram lá em Jerusalém, no início da era cristã, no Pentecostes, judeus que estavam lá na festa do Pentecostes e converteram, e que depois da perseguição iniciar ali em Jerusalém, eles foram espalhados no mundo e voltaram para Roma, e ali formaram a igreja surgiu em Roma. Então essa é a primeira teoria e a mais aceita. A segunda é que Pedro foi para Roma e ali plantou essa igreja. E existe uma tradição forte, principalmente uma tradição católica, que diz que Pedro é a pedra da igreja romana, onde a Basílica de São Pedro está sendo construída, ou está construída. Vocês sabem muito bem dessa tradição. É provável sim que Pedro esteve em Roma e que ele esteve ali num período que João Marcos estava acompanhando ele, o sobrinho de Barnabé. E foi um período em que Marcos escreveu o Evangelho segundo Marcos, que é um resumo dos ensinos de Pedro e é o primeiro evangelho a ser escrito. Agora, isso daí é história e teorias da Bíblia, que os estudiosos, comentaristas, historiadores, teólogos estudam, e se você se interessar por isso, depois eu posso indicar alguns livrinhos para você saber. Então, Paulo não plantou essa igreja, mas quando Paulo escreve, ele escreve aos irmãos que já estavam ali em Roma, com o intuito de antecipar a sua visita. Ele tinha interesse de ir a Roma, e em Atos nós vemos que Paulo conseguiu ir a Roma mesmo. Ele foi para Jerusalém, foi preso em Jerusalém e foi preso até Roma, mas chegou em Roma. Então Paulo estava antecipando essa visita dele em Roma, mas também estava visando um investimento missionário, porque Paulo queria ir até a Espanha. Isso ele fala em Romanos 15, 14 a 33. Lá nesse texto, depois vocês podem ler em casa, Paulo vai explicar o motivo da sua escrita, e ele vai dizer que estava querendo ir, e estava querendo ir até a Espanha, e aparece a palavra Espanha lá. E mais uma vez, uma questãozinha histórica, Espanha era o fim do mundo daquela época. Não existia Portugal, então a Espanha era o único país na Península Ibérica, e era o fim do mundo mesmo. Não tinha as Américas, não tinha mais para onde ir depois da Espanha. Então Paulo estava querendo cumprir, por toda a extensão do Império Romano, a pregação do Evangelho, querendo ir até a Espanha, e por isso ele escreve essa carta. Olha que interessante. Uma das cartas mais teológicas, mais profundas de todo o Novo Testamento. Paulo está escrevendo para justificar a necessidade da missão à Espanha. Isso é fantástico, porque Paulo está escrevendo um tratado teológico. Só para vocês terem ideia, tem um pastor moderno que viveu no século passado, já faleceu, chamado Martin Lloyd Jones. E Martin Lloyd Jones, ele era britânico, de Londres, ele expôs Romanos, se eu não me engano, até o capítulo 11, em 15 anos, 3 vezes por semana. 15 anos, não conseguiu terminar Romanos, 3 vezes por semana. Existem compêndios e compêndios de comentário de Romanos escritos por Martin Lloyd Jones. É uma carta extremamente profunda, e Paulo está fazendo tudo isso para quê? Justificar a necessidade da missão à Espanha. Então Paulo proclama na carta aos Romanos o Evangelho da graça, expondo o plano redentivo de alcançar todos os povos. Isso é maravilhoso. Vocês vão entender isso. Daqui a pouquinho eu vou trazer algumas ênfases. E aí essa magnífica carta aos Romanos se divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a exposição doutrinária do Evangelho. Vai até o finalzinho lá do capítulo 11, onde nós temos inclusive cânticos que cantam, ó profundidade da riqueza e do conhecimento, da sabedoria de Deus.
Quem primeiro deu a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Texto maravilhoso, está no final do capítulo 11, dando assim o fim da exposição doutrinária do Evangelho. E a partir do capítulo 12, Paulo começa uma exposição prática, que não é menos profunda, mas é de uma riqueza extraordinária, onde ele fala para nós, por exemplo, oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, culto ao Senhor, culto racional. É maravilhoso. Então é uma carta que dispensa comentários, né? Tem que ler. Se você ainda não leu, leia, deguste Romanos. Então nós temos aqui as aplicações práticas do Evangelho a partir do capítulo 12. Agora, deixa eu trazer algumas ênfases que vão nos ajudar a entender o texto de hoje. A primeira ênfase que Paulo traz na carta, lá no capítulo 1 ainda, ele fala sobre o Evangelho ser o poder de Deus para a salvação pela fé, tanto do judeu como do grego ou qualquer outro povo. Ele sempre enfatiza judeus e gregos, mas o grego aqui é um tipo de todos os povos, é como se fosse gentil, um tipo de todos, né? Brasileiro, boliviano e por aí vai, né? Então, tanto judeu como grego, como brasileiro, de todos os povos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o justo viverá pela fé. Então, agora que está aparecendo ali. Então, os pagãos espanhóis e outros, né, Paulo estava querendo evangelizar os espanhóis, chegar até ali na Península Ibérica, mas ele também provavelmente foi a Gália, o nome que seria agora a atual França. Então, Paulo queria expor o evangelho na Europa toda, essa é a ideia. Então, o evangelho, ele é uma necessidade aos pagãos. Mas Paulo não diz apenas isso. Paulo diz também que o Evangelho é uma necessidade dos religiosos. Então essa carta ele pega todo mundo e coloca todo mundo no mesmo balaio. E ele usa muito, mas muito texto para explicar por que os judeus, que se achavam santos e tinham orgulho por isso, obedecendo à lei, por que os judeus precisavam do Evangelho. Porque pela lei ninguém pode ser justificado. Então ele mostra que os religiosos, os judeus também necessitam do Evangelho, porque ninguém consegue ser salvo pela lei. Enfim, o argumento dele é que todos necessitam do Evangelho, porque todos pecaram. Essa é a conclusão do capítulo 3. Nós temos até um texto decorado, talvez você tenha aí na sua mente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que não pelo Evangelho, não por obras da lei, a graça salvadora se manifestou, mas mediante a fé. Paulo fala sobre isso. E aí, no capítulo 4, 5, ou no capítulo 4 especificamente, ele vai dar exemplo de Abraão. E ele vai mostrar que nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Que o pecador é salvo mediante a graça, pela fé. E pela fé apenas o pecador é justificado. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ser justificados, atenção, essa é uma definição muito importante, porque nós vamos trabalhar agora com isso. Ser justificados é o oposto de ser condenados. Ser declarados justos é o oposto de ser declarados culpados. Essa é a ideia. Então, nós chegamos agora em Romanos capítulo 8. Vamos lá? Em Cristo Jesus, Romanos 8, 1-4. Primeiramente, esse texto nos mostra que em Cristo Jesus nós fomos salvos da condenação do pecado. O texto diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como entender essas questões? Primeiramente, nós precisamos compreender que Paulo está continuando um raciocínio. A carta aos Romanos ela é totalmente interligada. Os seus raciocínios são interligados. Ele coloca sempre essas preposições chamando o que ele havia dito anteriormente, conjunções, colocando aquilo que ele havia dito anteriormente. Então ele fala, agora pois, ele está falando, pois por quê? Porque ele falou algo anteriormente. O capítulo 7 é um capítulo que ele vai mostrar a luta que nós temos, uma luta interior contra o pecado. Ele mostra que a carne milita contra o espírito, que a carne quer o pecado, que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, porque a carne está ali o tempo todo lutando.
Mas agora no capítulo 8 ele vai dar uma solução para isso. Lá no capítulo 7, versículo 24, se você voltar aí um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver, e Paulo ele faz uma pergunta, ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Pobre homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa realidade pecaminosa, de não conseguir agradar a Deus pelas minhas atitudes, porque sempre quando eu tento, eu esbarro no pecado, eu esbarro nos desejos pecaminosos. Quem vai me livrar? E na sequência, no versículo 25, ele já responde, ele diz: é a graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus, ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui então ele está chamando esse versículo e ele está dizendo: olha, então agora pois, eu tenho libertação do corpo dessa morte, eu tenho libertação da condenação do pecado. Por quê? Porque eu tenho a graça de Deus por Jesus Cristo, ou por meio de Cristo Jesus. É interessante porque o texto deixa muito claro que não resta qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a gente vai falar o que é estar em Cristo, mas entendam essa expressão: agora pois, diante dessa realidade do pecado em nosso coração, todos pecaram, o pecado, nós temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, por causa do pecado que se espalhou em toda a humanidade, do nosso coração que vem os maus desígnios. Agora entendam, agora pois, por causa da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, já não resta qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo. E o texto grego é mais ou menos assim mesmo, não resta, porque toda a condenação foi exaurida, foi paga em Cristo Jesus. E já traz a ênfase de agora. Muitos irmãos, olha só, aqui eu já estou chamando uma das aplicações. Muitos irmãos chegam para mim se sentindo culpados dos seus pecados. Desde que vivo o ministério pastoral, ainda seminarista, recebo irmãos jovens nos seus pecados da juventude, casados e por aí vai, de mamanda caducando, né? Toda a realidade de irmãos culpados. Alguns perguntam assim: mas pastor, será que Deus me salva? Será que Deus me ama? Será que eu sou salvo? Esse monte de pecado que eu tenho, será que Ele me aceita? Sem conseguir tirar esse sentimento de culpa por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. E o que falta nessas pessoas? O entendimento e a fé genuína que não há mais condenação. E é sim, meus irmãos, é um fortalecimento de fé que falta. Não estou dizendo que a pessoa não tem fé. Ela tem fé, mas precisa ser fortalecida. A fé precisa ser desenvolvida para que a pessoa entenda e compreenda que não há condenação. E desde já, muitas vezes quando nós estamos passando por uma aflição, por um sofrimento, o que vem na nossa mente logo é que Deus está nos condenando, porque nós pecamos. Não é assim? Ah, aconteceu isso, mas será que Deus não está me condenando porque eu pequei? Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, não existe mais condenação. Deus não vai condenar Cristo, ou não condenou Cristo em nosso lugar, e depois, por arbitrariedade, por injustiça, vai condenar novamente o mesmo pecado. Olha o que nós pensamos, que loucura! Deus condena o seu Filho em nosso lugar, então Ele não nos condena mais. Claro que, às vezes, é disciplina do Senhor e não condenação, que é uma coisa totalmente diferente, mas às vezes, no sentido ordinário, parece ser a mesma coisa, porque Deus disciplina os seus filhos, principalmente quando os seus filhos estão distantes do caminho do Senhor. Da mesma forma que nós, pais, disciplinamos os nossos filhos. Quando a Sofia precisa de uma correção, a gente dá a devida correção, porque é necessário para que cresça nos caminhos do Senhor. E isso nós não fazemos por punição. Eu não estou punindo a minha filha, eu não estou condenando a minha filha. Eu não vou levar a minha filha diante do juiz, e contratar o Diogo como advogado e por aí vai, montar um tribunal. Nada disso. É disciplina e não punição e não condenação. É diferente. Nós precisamos entender a diferença. Então Deus não nos condena, porque já não resta. Para aqueles que estão em Cristo. E esse é o ponto. Para os que estão em Cristo,
Às vezes as pessoas têm dúvidas sobre essa questão. Será que eu estou em Cristo? E o Evangelho sempre foi muito simples. Se nós temos fé em Cristo, nós temos a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. João, ele simplifica na primeira epístola que ele escreve às igrejas, uma epístola que iria para várias igrejas, iria caminhar no mundo. Então João, ele diz lá no capítulo 5, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Bem simples. Agora, o que é ter o Filho? O que é estar em Cristo? Paulo, ele expôs em toda a epístola de Romanos, e nós já falamos sobre isso. Ter o Filho e estar em Cristo é ter fé. Fé de que Ele é o Salvador, crer no Evangelho, crer que em Cristo nós somos justificados e confiar em Cristo a nossa salvação, não nas nossas obras. Observem, nós vimos que os pagãos, eles precisam de salvação, eles precisam do Evangelho. Então, existem aquelas pessoas que não confiam em nada, simplesmente estão vivendo uma vida dissoluta. Precisam do Evangelho, crer em Jesus para serem salvos. Agora, o X da questão é que os religiosos também precisam. Porque a pessoa pode ser boa o que for, pode fazer todas as boas obras, mas se está se baseando em si próprio, se a sua justiça é os seus próprios méritos, está debaixo de condenação. Porque nós não conseguimos. É aquela ideia de que aquele porteiro que eu citei falou, ele jamais vai conseguir se auto-salvar pelas suas boas obras. Pode ser um homem bom, maravilhoso, mas não vai conseguir, porque mesmo sendo bom, maravilhoso, as motivações são pecaminosas muitas das vezes. O nosso coração pende por mal, os nossos pensamentos são pecaminosos. Então nós precisamos de um Redentor. É isso que Paulo está dizendo. Olhem, observem, se os espanhóis não escutarem o Evangelho, eles não crerão em Cristo, e se não crerem em Cristo, estão debaixo de condenação. E entendam vocês também, romanos, judeus romanos, se vocês não crerem no Evangelho, vocês também estão debaixo de condenação. Não adianta, pode vir na igreja todo domingo, dar o dízimo, pode trabalhar no ministério, mas se não crer genuinamente no Senhor, e nele ter a expiação da culpa, e nele colocar todo o sentimento de arrogância, não tem salvação, porque é em Cristo que não há nenhuma condenação, é no amor do nosso Senhor. Vamos para frente? Eu disse que nesse primeiro versículo dá um sermão, né? Olha só, em segundo lugar, então, em primeiro lugar, fomos salvos da condenação, nós que estamos em Cristo, que cremos no Evangelho da graça. Em segundo lugar, somos libertos da lei do pecado e da morte. Aqui, Paulo, ele está fazendo um jogo de argumentação. Ele traz primeiro a tese, o argumento principal. Ele diz, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora ele vai dialogar com essa tese. Por quê? Essa é a ideia. Por que não há condenação? E aí Paulo vai continuar dizendo, porque o Espírito da vida, ou Espírito vivificante, que é quem? O Espírito Santo. A salvação que nos é dada é uma obra de Deus, é uma obra da Trindade. Então o Espírito Santo de Deus nos libertou. Olha só, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, mais uma ênfase que é em Cristo, não é fora de Cristo, livrou você. Paulo ele fala num tom bem pessoal aqui. A seguir ele vai colocar nós, a lei foi satisfeita em nós, mas aqui ele vira para a sua audiência e ele fala diretamente à sua audiência, ele diz, livrou você. Livrou você do quê? Da lei do pecado e da morte. Aqui nós temos duas leis que nós precisamos compreender. A primeira lei, eu vou trabalhar na ordem inversa. A primeira lei é a lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Essa lei é a ordenança justa de Deus que todo pecado deve ser condenado. Paulo já expôs essa lei ao dizer, e vocês também conhecem bastante esse texto, que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a lei do pecado é essa ordenança de condenação de todo pecado. Mas por que Deus faz isso? Por que Ele exige que todo pecado seja condenado? Porque todo pecado é uma afronta ao Deus Criador. Porque todo pecado é um insulto à sua santidade e à sua glória. E Deus é justo. Deus, Ele é complexo. Às vezes nós não conseguimos compreender e nós precisamos tomar cuidado de tentar pegar um atributo. Quando eu falo atributo, às vezes é um termo que a gente não usa muito, é como se fosse uma característica de Deus. Mas, ao invés de usar característica, que é tão fraco esse termo, nós usamos atributos. Característica é o que nós temos, né? O Wade tem uma característica de tocar bem aqui. Deus não. Deus, ele tem atributos. Então, Deus tem vários atributos. Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor, Ele é gracioso, Ele é bondoso, misericordioso, e por aí vai. A lista continua. Tem uma musiquinha de criança, depois que você vira pai, você fica escutando música de criança. Está lá no almoço, você está escutando, né? 10 qualidades de Deus, né? Tem essa musiquinha das 10 qualidades de Deus, que lista 10 qualidades. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é amor, mas não são só 10, são milhares de qualidades. E nós não podemos tentar pegar uma e colocar numa caixinha e falar, esse é o meu Deus. É isso que a modernidade faz. A modernidade pega a característica que mais gosta, que é o amor, claro. Deus é amor, isso é maravilhoso, nós estamos falando sobre amor, mas não tem como falar de amor sem falar sobre justiça. E aí eles pegam, Deus é amor. E aí pega um texto desse, ninguém vai ser condenado. Mas não é verdade. A Bíblia sempre diz que todo pecado será condenado, e somente para aqueles que estão debaixo da redenção de Cristo é que não haverá condenação. E por quê? Porque Deus não é apenas amor, mas Ele é justo. É justo. Eu estou conversando com vários irmãos sobre questões de justiça, de política, e às vezes eu escuto que um juiz tal não fez a justiça devida, ele deixou de fazer aquilo que lhe era esperado, e o nosso sentimento para essa atitude é o quê? Esse juiz é corrupto, não é? Se o juiz não faz justiça, ele é o quê? E se não faz justiça por suborno, ele é o quê? Você acha que Deus é corrupto? Isso Deus não é. Então Deus é justo. Então existe uma lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte é a alma que pecar, essa morrerá. Porque a afronta é eterna. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele também, pela sua graça e pelo seu amor, proveu uma lei do Espírito da vida. E essa lei do Espírito da vida é o que também podemos chamar de ministério do Espírito. É a lei na qual Deus fala que há redenção em Cristo Jesus, e aqueles que creem em Jesus não serão condenados. Nós vamos entender isso no próximo versículo. O John Stott, ele fala, olha, a lei do Espírito da vida é uma descrição do Evangelho, exatamente como Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 3:8, o ministério do Espírito. Isso faz muito mais sentido, já que foi certamente o Evangelho que nos libertou da lei e da maldição, e foi a mensagem da vida no Espírito que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. A lei do Espírito é a aplicação daquilo que Cristo fez por nós, em nosso coração, por meio do Espírito Santo. É o Espírito que faz, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos converte, é Ele que regenera o nosso coração. Por isso, meus irmãos, existe uma falácia que diz que nós presbiterianos não temos Espírito Santo. Já ouviram essa falácia? Nós somos frios, né? É culpa desse ar-condicionado forte ligado, né? Mas não temos o Espírito Santo. Não é assim não. Para nós não existe salvação sem Espírito Santo. Se você diz, eu creio em Cristo, você só creu porque você tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que gera em você vida. O Espírito Santo, ele não é uma segunda bênção. Ele é a bênção. E se vocês estão entendendo hoje o que eu estou pregando aqui, não é porque vocês são sábios, não é porque vocês são super inteligentes, mas é porque o Espírito Santo está iluminando a mente e o coração de vocês.
Entendam isso. É o Espírito que aplica, e por isso é a lei do Espírito da vida em Cristo que nos liberta do pecado e da morte. Vamos lá? Continuando. Então, uma vez que somos libertos da lei, satisfazemos a justiça de Deus. Porque esse é o grande ponto. Se Deus é justo, tem que condenar. Então, deve existir, para haver salvação, uma forma de nós satisfazermos a justiça de Deus. Mais uma vez, Paulo está funilando o seu argumento. E aqui nos versículos 3 e 4, Paulo ele junta um monte de coisa e condensa esse monte de coisa em um versículo só. Aqui dá um compêndio de teologia, só esse texto aqui. Ele vai falar: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, ou fosse satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós temos uma pergunta: por que o Espírito pôde nos libertar? Então olha, em Cristo não há condenação. Por quê? Porque o Espírito nos liberta. Por quê? Porque Deus fez algo. E aí uma ênfase em Deus Pai. Pai, Filho, Espírito Santo, envolvidos inteiramente na nossa salvação, e é Ele que nos salva, não somos nós mesmos. Antes de nós entendermos então porque Deus condenou o seu Filho, olha só o que o texto diz. Em primeiro lugar, o texto vai dizer aqui no versículo 3, que o que a lei não podia fazer, a lei era insuficiente para salvar, mas não era culpa da lei, a culpa era nossa mesmo. Ele diz, por causa da fraqueza da carne. A lei do Senhor é a lei boa, é a lei perfeita, é a lei agradável. E a lei do Senhor, nós temos toda ela registrada no Antigo Testamento e vários textos do Novo Testamento que remetem à lei do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, prega o Sermão do Monte, aonde ele traz de volta a lei mosaica, aplicando e aprofundando a lei para os seus discípulos. E cenas dos próximos capítulos, lá em outubro nós vamos ter uma série no Sermão do Monte, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, Cristo Jesus aplica a lei é boa, só que não podemos ser salvos pela obediência da lei, porque se tentarmos pelas nossas próprias forças, fracassaremos. Não houve nenhum homem sequer, a não ser Cristo, não houve nenhum homem sequer, por mais santo que fosse, que não fracassasse, que não caísse em um pecado pelo menos. E meus irmãos, um pecado pelo menos nenhum, não houve nenhum na verdade. Vários e vários. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por negligência, nós pecamos todos os dias, por ira indevida, por pensamentos adúlteros, por maledicência, por crítica indevida, por ganância, e por aí vai. Então a lei é insuficiente para nos salvar, por quê? Porque nós não conseguimos obedecê-la toda, sem pecar nenhuma vez sequer, e por um erro apenas nós já somos condenados. Então ela é insuficiente para nos salvar. Ela mostra que Deus é santo, ela tem um propósito, mostrar que Deus é santo, mostrar o caráter de Deus, mas é insuficiente por causa de nós, por causa da nossa carne pecaminosa. Então Deus proveu algo. O que Deus fez? Enviou o seu único filho. Olha só, então, porque aquilo que a lei não podia fazer, nos salvar, por causa da fraqueza da nossa carne, isso Deus fez, Deus Pai, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Paulo está dando um destaque aqui. Olha, Jesus é Deus, e Ele se encarnou igual nós, essa carne que fede, que apodrece, que se ficar sem tomar banho, fede, não é? Que se não passar um creminho nessa época, vai ficar tudo rachado, goiando do pé rachado. Não é assim? A semelhança à carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, mas Jesus nunca pecou. E assim Deus condenou o pecado na carne, porque se é o homem que pecou, é na carne que o pecado tem que ser condenado. Condenou
em Cristo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Então, para que a exigência justa da lei de Deus fosse cumprida em nós, fosse satisfeita em nós. A verdade aqui é que nós satisfazemos a lei quando estamos em Cristo. Deixa eu tentar explicar isso. Atenção aqui para vocês conseguirem compreender essa questão. É mais ou menos o seguinte: quando o Senhor olha para nós, eu vou usar aqui o exemplo do presbítero Rafael Augusto, nosso Augustus Nicodemos pregador. Então, o Rafael, quando Deus olha para o Rafael, sem Cristo, Deus olha para um pecador, miserável. E a afronta que você faz gera a justa ira de Deus para a condenação. E o fim do Rafael sem Cristo é a condenação. Agora, quando Deus olha para o Rafael, ele em Cristo, Deus não olha para o Rafael. Rafael está tão unido a Cristo, isso nós chamamos de união mística, através do Espírito. Nós vamos ver isso nas próximas cenas desse capítulo. Rafael está tão unido a Cristo, numa unidade tão íntima, tão perfeita, tão maravilhosa, feita pelo Espírito Santo, que quando Deus olha assim, Deus não vê você, Rafael, Deus vê Cristo. E aí ele vira para o Rafael e diz: você é meu filho amado, a quem me comprazo. Você é meu herdeiro, herdeiro das glórias eternas. Todas as bênçãos estão sendo reservadas para você e para os seus irmãos, porque ele olha para Cristo, ele vê a exigência da lei satisfeita em nós. Olha que coisa, não fui eu que cumpri a lei, mas eu satisfiz a lei quando eu criei, porque Cristo me substituiu. Ele fez as boas obras em meu lugar. Vocês estão conseguindo compreender a riqueza disso aqui? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas o texto não para por aí. Viu? Tinha que só no versículo 4 mesmo. Paulo, então, um quarto ponto, ele diz que nós vivemos em Cristo, nós vivemos segundo o Espírito. Ele traz uma afirmação aqui, e ele diz, depois de a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este aqui é o para quê. Pergunta: para que Deus fez tudo isso? Para que vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu quero que os irmãos entendam que o viver segundo a carne aqui é em dois sentidos. É tanto no sentido de viver como os pagãos, como em devassidão, em pecado. Então aqui exclui qualquer ideia de que eu posso crer em Cristo, já que a salvação não é por minhas obras e tal, eu posso crer em Cristo e posso continuar no pecado. São aquelas pessoas que usam a graça como pretexto para pecar, para fazer o que quiser. Meus irmãos, quem entendeu o Evangelho nunca vai fazer isso. Uma pessoa que faz isso daqui, nunca entendeu o Evangelho, está distante de Deus. Está distante da verdade do Evangelho, porque como nós vamos fazer aquilo que desagrada o nosso Senhor? Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, como nós vamos fazer aquilo que é um insulto ao caráter de Deus? Mas existem pessoas que acham que pode fazer e viver assim. Então, essas pessoas, ou melhor, esses que vivem de maneira pagã, estão errados. Mas também viver segundo a carne deve ser entendido segundo Romanos, que é aquele também que confia nos seus próprios méritos. Também está errado você ser o certinho em todas as coisas, mas confiar em suas obras, em seu mérito. Quando, em muitas oportunidades que eu saí para evangelizar, eu faço sempre uma pergunta de diagnóstico. Até uma ideia aí para os irmãos, se quiserem usar, usem muito essa pergunta. Eu pergunto o seguinte: se você morresse hoje, por que Deus deixaria você entrar no céu? E muitas pessoas respondem essa pergunta da seguinte maneira, talvez você já escutou: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha esposa, eu sou uma boa pessoa, sou trabalhador, sou honesto, nunca fui preso, nunca feri a lei, certamente eu estou no céu. Qual que é o problema dessa resposta? A pessoa pode ser uma boa pessoa, um bom cidadão, essa é a expressão correta, mas o coração está longe de Cristo, não é por nossas obras. Então tanto o pagão confia na carne para fazer as suas obras más, como o religioso
confia na carne para fazer suas obras virtuosas, mas ambos precisam de Cristo. Essa é a ideia. Ambos precisam viver no Espírito e não segundo a carne. E o que isso nos mostra é que justificação e santificação andam juntas. Vamos entender melhor isso daqui, rapidamente. Justificação é a libertação da culpa do pecado. É quando eu posso dizer, com plena certeza e convicção, não serei mais condenado. No ato da minha fé, eu já sou justificado. É um ato único, imediato. Creu, não há mais condenação. É instantâneo. É uma vez por todas e nunca mais. Não existe esse negócio de perder a justificação. É uma vez por todas e nunca mais. É algo instantâneo. A santificação não. A santificação é a libertação da corrupção do pecado. E a santificação ela é progressiva, é gradual, é dia após dia, por meio da leitura e da devoção. E a santificação é a mortificação do pecado. É mortificarei, matarei o pecado que há em mim. Matarei aquele lobo mau que há no meu coração, que muitas vezes eu alimento. E sim, nós podemos ter tempos que estamos mais santificados e regredirmos. É possível sim regredir na santificação. Quando? Quando a gente deixa de ir à igreja, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar, quando a gente enche o nosso coração das vaidades do mundo. É possível não apenas regredir na santificação, mas até momentaneamente se desviar completamente. Mas sendo verdadeiro cristão, o Senhor sempre nos atrairá novamente para a glória dele. Sobre a santificação e essa vida no Espírito, nós vamos continuar a partir da semana que vem. Eu quero concluir, antes das aplicações práticas, só com um entendimento aqui. O tema dessa noite foi em Cristo Jesus. E nós vimos que em Cristo Jesus é estar no Espírito. Porque é o Espírito que aplica a obra redentora de Cristo ao nosso coração. E nós então nos tornamos templos do Espírito Santo. Nós vamos ver posteriormente que o Espírito comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então em Cristo é estar no Espírito. Agora o grande ponto, e é o tema da nossa série, é que estar em Cristo, estar no Espírito, é a mesma coisa de estar no amor de Deus. Firmados no amor de Deus. Esse é o tema da série. E é assim que Paulo vai finalizar o capítulo 8. Nós vamos chegar lá. Lá no versículo 39 ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Por isso é uma certeza indubitável. Certeza da salvação. Certeza, como nós lemos no início, que todos os que confiam em Jesus não precisam nunca, jamais temer a possibilidade de experimentar a ira de Deus. Por quê? Porque ela foi esgotada em seu Filho, quando Ele tomou o nosso lugar, levando a culpa do nosso pecado na cruz. Nunca se ouviu falar de um Deus que morre pelos seus, a não ser no cristianismo. Ele levou, Ele exauriu toda a condenação, toda a culpa, não há mais condenação. Então, meu irmão, se você se sente culpado pelo pecado, creia em Cristo e tenha certeza do perdão. Você precisa, inclusive, aprender a se perdoar das suas atitudes. Eu sei, é difícil. A gente fica remoendo, tal, não queria ter errado e tal, não queria ter feito isso, aquela coisa, mas tem que se perdoar, você é pecador. E isso é tão importante porque isso atrapalha até o seu relacionamento com outras pessoas. O reverendo Augusto Nicodemos, ao expor esse texto, ele dá ênfase nisso, que uma pessoa que não é perdoada, que não se sente perdoada, ela não consegue perdoar, ela exige muito do seu marido, ou exige muito da sua esposa, exige dos seus filhos, cobra e fica aquela coisa, né? A gente não consegue falar o que fica nhaca, né? Fica ruim. Porque o sentimento de culpa destrói. Observe, meus irmãos, que nós não somos aqui libertistas, liberais morais. Nós não dizemos que não existe culpa, não existe pecado. Não é isso.
Existem muitas igrejas, muitas filosofias, psicologias que dizem que não existe o certo e errado, não existe pecado, tudo é certo, o que é importante é o seu coração ser feliz, vá e dê ao seu coração tudo o que ele deseja. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo, há uma culpa sim, mas essa culpa foi paga por Cristo Jesus. Nós, sem Cristo, somos culpados sim do nosso pecado, mas com Cristo, mesmo que somos pecadores, não existe mais condenação, desde agora e para todo sempre. Entenderam? Somos pecadores, não estou dizendo o contrário disso, mas Cristo nos perdoa pela sua graça. Se você está tentando se salvar por suas obras ou obediência, arrependa-se. Eu sempre lembro do reverendo Paulo de Tarso, não o apóstolo Paulo, reverendo Paulo de Tarso, lá do Tocantins, quando ele veio, uma oportunidade da nossa igreja, ministrar um curso de evangelismo explosivo, o evangelho em suas mãos. E ele nos contou uma história de uma oportunidade que ele estava evangelizando uma casa, estava a esposa e o marido, e ele expôs todo o evangelho da graça ali. E aí o marido, quebrantado já, querendo aceitar o evangelho, a esposa no orgulho levantou e disse para o pastor: se eu não posso pagar, eu não quero. Nada que eu não possa merecer, eu quero para a minha vida. E saiu. Meus irmãos, é assim. Às vezes a gente não é tão incisivo, tão arrogante como foi essa mulher, e que pela graça de Deus o Espírito alcance o coração dela. Mas muitas vezes nós somos dessa forma sem pensar. Não é assim? Pense naquele seu pecado de estimação. Se você passa uma semana sem cometê-lo, você vem para o culto se sentindo até melhor, não é? Agora Deus vai me aceitar, agora Deus vai aceitar meu louvor. Você tem a sensação que Deus te aceita porque você conseguiu passar uma semana sem pecar, conseguiu passar uma semana sem brigar no seu casamento, conseguiu passar uma semana lendo a Bíblia e orando e jejuando, fez aquele jejumzão grandão. Agora Deus vai me aceitar, agora eu estou até voando. Não é assim que funciona. É bom você lutar por essas coisas espiritualmente, mas Deus te aceita de qualquer maneira. Entenda, Ele te aceita, mas te transforma. Isso não é um argumento para dizer que eu posso ficar como eu estou. Paulo ele responde isso. Continuaremos pecadores? Romanos 6. De modo algum. Como viveremos no pecado, nós que para Ele morremos? Mas não é por seus méritos. Deus não te aceita porque você é o melhor, mas Deus te aceita porque Cristo foi o melhor, porque Cristo obedeceu até o fim. Isso é maravilhoso. Então se arrependa do orgulho, da arrogância, da prepotência de achar que as suas obras podem te salvar. E uma última aplicação que vai destrinchar em vários pontinhos práticos. Se você está na carne, e aqui agora carne, eu quero dizer pecado, busque libertação pelo Espírito e viva segundo o Espírito. Estar em Cristo é viver segundo o Espírito. Isso nós vamos continuar explorando a partir da semana que vem. Então, meu irmão, minha irmã, pare de mentir. Pare de mentir. Se você mente, é para se defender de algo, é para parecer melhor do que você é. Se você não precisa da aceitação de nenhuma outra pessoa a não ser Cristo, e Cristo te aceita como você é, por que você mente? Por que você está revestindo-se de falsidade? Pare de mentir, em nome de Jesus. Pare de falar mal dos irmãos. Aquele que fala mal dos irmãos provavelmente é uma pessoa que não consegue se sentir perdoada, é altamente crítica.
É uma pessoa que se reveste de maledicência. Porque para estar bem tem que diminuir os outros. Então pare de falar mal do seu irmão. Pare de adulterar em seu coração pornografia, conversas indevidas e qualquer outra forma de traição, até a traição no ato. Pare, se liberte disso. No Sermão do Monte, Jesus disse que aquele que olhar com intenção impura, ele usa o homem como tipo, estereótipo, mas é homem e mulher. Se olhou com intenção impura, cometeu adultério no coração. Agora entenda, você só vai conseguir isso daqui no Espírito. É pelo Espírito que nós mortificamos. Então busque Ele. E uma última aplicação: pare de negligenciar a adoração, a família e a devoção diária. A Bíblia nos diz que aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Isso está lá em Gálatas capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo escreveu. Se nós plantamos corrupção, nós vamos colher da carne corrupção. Agora, se nós plantamos do Espírito nós colheremos vida eterna. Como? Pastor, como eu posso plantar coisas espirituais? Adoração diária e semanal. Domingo é dia do Senhor, é dia de adorar, meus irmãos. Eu estive de férias 2 domingos. Eu sinto falta de estar aqui pregando, mas os 2 domingos que eu estive de férias eu preguei. Eu preguei para uma igreja bem menor, mas preguei. O culto foi a mesma coisa: invocação, contrição, 3 cânticozinhos, cântico infantil, momento de intercessão, pregação e bênção apostólica no final, numa roda. Porque é domingo, meus irmãos, não importa onde nós estejamos, nós somos igreja e temos que cultuar. Agora você não vem aqui no domingo, e aí o que você vai fazer domingo à noite? Assistir o Fantástico, assistir o Globo, sei lá, o que passa no domingo à noite, por aí. Não é assim que funciona. É dia do Senhor, não negligencie a adoração pública, não negligencie a família, o descanso, o ensino dos filhos, não negligencie a devoção diária. Ore todo dia, leia a Bíblia todo dia, é o mínimo, meus irmãos. Se você quer ter um relacionamento bom com alguém, você conversa com essa pessoa todo dia, não é verdade? Como que nós não podemos conversar com Deus todo dia? Se temos livre acesso à presença dEle, Rafa. Se o nosso quarto é o Santo dos Santos, e lá a glória de Deus nos reveste, e sentimos a presença maravilhosa e gloriosa do Todo-Poderoso. Não negligencie. Aqui eu encerro. Curva sua cabeça e ore. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia no perdão, na graça maravilhosa.